Olá, boa tarde. Vamos ler juntos, vamos ver a revista QSP, Quebec Sierra Papá, revista de rádio e comunicações, na sua edição 483 dos meses de agosto e setembro de 2025, cujo título é Recortes das muitas e das múltiplas facetas das comunicações. Então nós já vamos na terceira parte, porque já vimos acerca do azimuth, o globo azimutal, e já vimos o POTA, já vimos acerca da emissora nacional, já vimos acerca do Valmet. E agora vamos prosseguir nesta nossa aventura pela arte e pelos leads das comunicações, na sua vertente portuguesa. Aqui, agora nós falamos, aqui na página 20, naquela parte da revista que é Coisas e Loisas, das feiras da rádio. São 10 anos da Feira Ibérica Iber Rádio, que é da Península Ibérica. É dos eventos mais participados. Em conjunto, os radioamadores nela organizam algo que é uma oportunidade de convívio, que se associam a ela o gosto de trocar ou comprar, vender equipamentos. Além das já realizadas, este ano, a nível nacional, em Portugal, estão marcadas, ao que sabemos, a Iber Radio em Espanha e a de La Louvière, na Bélgica, a 20 de setembro. Em Viana do Castelo, a Associação de Radioamadores do Alto Minho, ARAM, irá realizar a sua feira de rádio a 11 de outubro. E a Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide, eu quero ir porque nunca fui à feira onde ela está a ser realizada agora, num pavilhão maior, é a 7 de dezembro de 2025. Também existe a assinalável a enorme feira Ram Expo, em França, no dia 11 de outubro. Temos as notícias da revista Selvamar, de Espanha, que na sua edição número 67, referente a setembro, feita em Espanha e já disponível em formato digital, é Selvamar Notícias. E na capa, a operadora mais jovem da Argentina, o Piolito, é uma senhora menina, com o indicativo Lima Uniforme 2 Hotel Romeo Golf, a senhorita Valentina Greco. Selvamar Notícias é editada sob a responsabilidade do Radioamadores Espanhóis Eco Alfa 3 Índia Alfa Zulu Manuel Serra e Eco Alfa 3 Índia Eco Whisky Juan González, tendo como relações públicas Eco Alfa 3 Delta Uniforme Romeo Joseph Jorda. A sede desta revista Selvamar Notícias é na província de Girona, que é o sul de Espanha, já próximo de França, em Massanet de la Selva. E daí o nome Selvamar. Este número conta com 52 páginas. Contém um profuso e alargado sumário que vai desde a comemoração dos 100 anos de radioamadorismo em Espanha até às cartolinas QSL históricas, no intervalo onde são insertas muitas notícias e, igualmente, construções relacionadas. Iremos encontrar-nos com banca próxima a eles, na exposição da Iber Rádio em Ávila, proximidades de Madrid, a 20 de setembro de 2025. Agora temos aqui o sub-item de Coisas e Loisas chamado Atividades no Campo. Em Portugal, o radioamador CT1 Mike Otelo, António Cardoso, vê-se nesta foto desta página
e ele mostra que está classificado no topo das ativações SOTA. É um radioamador de grande dinamismo neste hobby e tem-se dedicado, além de outras atividades do radioamadorismo, em formato móvel e operações de campo. Já há algum tempo que concluiu todas as referências SOTA Portugal. Igualmente obteve o estatuto de Mountain Goat. A publicação da foto é uma homenagem ao seu persistente empenho. De Girona, em Massamet, de La Selva. Ei, espera lá. Agora já estou a ler outra coisa. Já embrulhei aqui a escrita, mas olha, paciência. Então vamos para a próxima página. Foi a página 20, agora vamos para a página 21, continuando este item. Aqui na parte de Rádio Europa. Vê-se aqui um grupo Conecta Rádio. Um grupo de Tenerife, sul de Espanha. Sul médio de Espanha ali. Não é o sul, nem próximo de Portugal, nem próximo de França. Ali no meio. Rádio Europa. A Europe 1 é uma rádio que já temos escutado em ondas curtas. É uma estação de rádio privada que foi criada em 1955. Era propriedade e operada pela Lagardère News, uma subsidiária do grupo Lagardère, francês, sendo uma das principais estações da Rádio da França, com programas transmitidos em todo o país. Em janeiro de 2022, o magnata da mídia populista de direita Vincent Bolloré assumiu o controle da estação. Parece que temos ali mais uma coisa para ler depois. Em 1955, para contornar a proibição da transmissão comercial na França após a Segunda Guerra Mundial, a estação Europe número 1 foi criada no Sarre, que é um estado alemão que faz fronteira com a França e o Luxemburgo. Portanto, as transmissões para a França tinham que ser fora de França. Daí que escuta-se muita transmissão de França fora de França. Se estão à volta de França, na fronteira, aqui em Espanha, ali na Alemanha, na Suíça, na Itália, andam a escutar. Ora, no entanto, as transmissões não foram legalmente autorizadas até que a administração pós-guerra da França, no Sarre, cessou e a soberania voltou para a Alemanha Ocidental em 1957. Assim, durante os seus 2 primeiros anos, sob a direção do Sébastien Kralik, que havia saído da Rádio Luxemburgo, a Europe número 1 foi uma estação de rádio pirata. Em 1959, o governo francês comprou parte da empresa de radiodifusão e esta participação é hoje administrada pelo grupo Lagardère. Toda a programação sempre foi produzida em Paris. Para as poucas regiões da França que não conseguem receber o sinal FM desta estação, a transmissão em ondas longas ainda existe. O feed do programa é transmitido por linhas ISDN para a estação transmissora situada no território das aldeias de Beirus e Felsberg, no Sarre, Alemanha. Que engraçado. Estávamos a falar da Alemanha acerca de uma coisa da França. Isto foi postado consoante o colega Delta Kilo 8 Vitor Romeo, Deutsch, alemão. Ora, estávamos aqui a ver. Sabem de uma coisa? O engraçado é que eu já pulei aqui algumas páginas. Aqui assim no clique. Mas não há problema, a gente acabou de ler uma notícia, é só ler as outras. Olha as notícias da Associação de Radioamadores
da Beira Baixa, que é uma zona de Portugal. A RBB foi criada no ano de 2005 na cidade de Castelo Branco por um grupo de radioamadores que tinham em comum o gosto pelas radiocomunicações e toda a sua envolvente. Conjuntamente desenvolveram este projeto promovendo junto da comunidade a divulgação das radiocomunicações, criando uma rede de repetidores VHF, UHF na Serra da Gardunha, com o objetivo de aproximar os seus associados e simpatizantes, melhorando as comunicações entre si. A ARBB assume também um importante papel social, na medida em que está capacitada para manter comunicações em caso de catástrofes naturais, dando apoio e suporte às entidades oficiais e à população em geral. A ARBB promove frequentemente a organização de Field Days, workshops, entre outros eventos, com o objetivo de proporcionar convívio entre os seus associados e captar futuros radioamadores, envolvendo-os nas suas atividades. Na foto desta página 21, vê-se o colega António Reis, agora com o indicativo Charlie Sierra 7 Alfax Rei Golf, numa foto obtida na feira Iberrádio em Ávila, onde se deslocou em companhia com os seus colegas e onde esperamos encontrá-lo no próximo 20 de setembro. Separação. A rádio e o meu imaginário. O aparelho de rádio estava sempre ali no centro da sala. À minha memória afluem os ruídos de rádio quando sintonizado em ondas curtas, com o meu pai a procurar não sei bem o quê nessas ondas. Ele nunca me conseguiu explicar a origem dos ruídos e sons, se ouvirem, mais altos, mais baixos, vindos daquelas ondas, às vezes quase desaparecendo no meio de outros sons. Eu lembro-me igualmente na época, isto ficou na minha memória, das emissões em ondas médias com vozes graves de locutores e muita música. Na magia da infância procurei o dono da voz por trás da telefonia, mas ele não estava, o que aumentou o meu fascínio e curiosidade. Muito mais tarde, o aparelho foi substituído por um de FM, com estereofonia e olho eletrónico de vidro que indicava a melhor sintonia. Então já me emancipava dos gostos do meu pai e procurava os sons na qualidade do FM. Este artigo vem da introdução do livro Sempre no Ar, Sempre Consigo, de 1941 a 1968, editora Colibri, 2014. Vê-se um rádio antigo e diz assim, 90 anos da rádio pública. Muito bem. Muito me contam. Agora é a página 22, que a 23 já foi. Aqui diz que os radioamadores são uma frente desaproveitada da tecnologia nacional. Olha, estão ali dois que eu conheço pessoalmente. Está bem. Na fotografia. Do jornal Almirante, eu recebo esse jornal. Portanto, o título é Radioamadores são uma frente desaproveitada da tecnologia nacional. Este é o título da notícia do jornal Almirante, a quando da Feira da Rádio de Ribatejo, realizada a 2 de novembro do ano passado no convento de São Francisco em Santarém, e juntou radioamadores e entusiastas de vários pontos do país, como nessa data referimos, agora transcrevemos. Aí está um que eu conheço, já falei com ele. Lúcio Leiria, de 64 anos, é o presidente da direção da Associação de Radioamadores do Ribatejo, formado oficialmente em 1994. Ele é radioamador desde tenra idade, ou seja, dos 18 anos, e afirma que é preciso renovar e começar a lançar jovens no radioamadorismo para evitar a extinção da atividade. Recorde-se que ainda é preciso 2 anos de escuta para começar a transmitir. Acham que os jovens estão para isso? Há muita coisa no radioamadorismo que pode ser feito pelo radioamador, refere o colega Silvio Leiria, dando exemplos de equipamentos, antenas, amplificadores e outros. O radioamadorismo é uma atividade lúdica ligada a uma atividade técnico-científica, descreve Silvio Leiria. Dentro do radioamadorismo existe uma diversidade de modos de comunicação que requerem especialização em diferentes tipos de comunicações, sejam digitais, satélite ou outras.
O presidente da direção da associação nos indica que tem preferência pelas comunicações de ondas curtas e longa distância. A autonomia dos equipamentos utilizados pelos radioamadores permite que, em caso de falha de comunicação, a informação chegue ao destinatário. Na sede da Associação de Radioamadores do Ribatejo, situada na antiga Escola Prática de Cavalaria, creio eu que é ao lado daquele coliseu onde andam lá os touros às voltas. As arenas, onde andam os forcados, como é que se chama? Em Santarém. Espera aí, Escola Prática de Cavalaria já no outro lado, acho eu. Pois, as coisas podem mudar, não é verdade? Portanto, ele falava de lá, desse local, e dizia que existem 2 estações móveis autónomas com geradoras que permitem ir para qualquer ponto do distrito e montar, com o apoio de outros radioamadores, uma rede autónoma de comunicação em casos de emergência. Silvio Leiria refere que, no tempo anterior à existência dos telemóveis, nos episódios de cheias em Santarém, os radioamadores funcionavam como verdadeiras torres de controlo e avisavam as entidades responsáveis da proteção civil. Separação. Conecta Rádio. Conecta Rádio é um grupo de amigos radioamadores unidos por uma mesma paixão, a rádio. A sua finalidade é simples: desfrutar do hobby, partilhar experiências, aprender uns com os outros e ensinar o que sabem. Desde o seu nascimento, em 4 de setembro de 2022, o grupo tem-se mantido fiel a uma tradição: sair para o ar juntos. Agora a mudança para a página 23, que já lá tivemos. Pelo menos uma vez por mês eles juntam-se, desfrutando da rádio em diferentes ambientes e condições. Operam com equipamentos QRP, ou seja, de baixa potência, equipamentos portáteis, walkies, acessórios básicos, baterias, acopladores, etc. E tudo o que é necessário para demonstrar que não é preciso muita potência para fazer boa rádio. Ora, uma parte com pouca potência, basta uma pequena pilha para transmitirmos durante um bom tempo. Os radioamadores podem pegar num aparelho e ligar no isqueiro do carro ou na bateria, que é a mesma coisa. A isqueiro do carro ou bateria. E, com o seu carro, a sua antena móvel, o seu aparelho no carro, ter uma estação em qualquer local. Ora, o grupo que diz que tudo o que é necessário para demonstrar que não é preciso muita potência para fazer bom rádio, apenas vontade e companheirismo. Muito bem. O grupo Conecta Rádio não é apenas um grupo, é uma comunidade viva que leva o radioamadorismo para a rua, para o campo, para as alturas e, acima de tudo, para o coração de quem participa. Esperamos por ti, nas ondas curtas e noutras frequências. Saudações 73 do grupo Conecta Rádio. Esta foi para acabar a página 23. Na página 24, deixe-me cá ver como é que está a gravação, já nós vamos aos 18 minutos. Portanto, na página... Qual é a página? Na página 24 temos o boletim da REP. Eu sou associado. A REP é a Rede dos Emissores Portugueses. Era a associação, na página 24, era a associação que era permitida no tempo do Salazar. E depois do Salazar estabeleceu-se e criou-se por aí várias associações. Por exemplo, aqui temos a ARR, que é desta zona de Fátima, Santarém, é a associação desta zona. E ali ao lado, a metade da distância, temos Leiria, no outro distrito, que nós estamos no final de Santarém, e temos a ARAL, a Associação de Radioamadores de Leiria. E como há ali de um lado a de Leiria, do outro a de Santarém, temos por aí muitas mais. Mas antigamente era esta que existia. Então temos aqui nesta página 24 uma foto que diz assim: Boletim REP. Foi o número 2 em março e abril de 1967.
Portanto, aqui diz, portanto, de 1927 a 1967. Nessa altura foi os 40 anos da Associação Nacional REP. Ok? E então, portanto, podemos dizer que em 2027 esta associação fará 100 anos. E já tem. E nessa altura era então presidente o colega CT1 Sierra Eco. CT1SE, engenheiro Correia Vitorino, fazendo parte do grupo CT1OF, CT1NM, CT1KH, CT1OA. E com os vogais, olha o CT1BH, eu conheci o CT1BH, já era velhinho. Ah, pois era. Ali de Montreal, não era? Estarei enganado. O CT1ME, MC e o CT0, que é um indicativo que havia de rádio escuta. CT0 239. O sumário desta revista incluía um conjunto de temas, desde artigos técnicos a informações gerais dos radioamadores com incidência especial nas novidades da época, como foram o aparecimento do amplificador linear Health Kit SB200. Era na altura o linear mais pequeno do mundo e tinha 2 tríodos 572B, eram válvulas, com grelha ligada à massa. E podia ser utilizado em móvel se ligado à fonte de alimentação HP24E. Ainda há lineares destes atualmente em funcionamento. C'est incroyable. Um amplificador de 200 watts, porque as saídas dos rádios tinham o quê? 5, 10 watts no máximo. Eu lembro que havia um rádio que tinha enroscado com os parafusos na parte de trás a parte do amplificador. Porque a saída normal era 10 watts e com o amplificador fazia 100. Havia umas coisas assim. Também o transcetor da Swan podia ser comprado na Agrimpor em Lisboa. A Health Kit. Portanto, a Health Kit era representada pela empresa Equipatomium, no Porto, pelo Pinto Leite e companhia. Portanto, na cidade do Porto vendia a Roaldo, com sede em Lisboa, na Rua de São José. Os equipamentos da Geloso, muito famosos. Os brasileiros falam muito dos equipamentos Geloso. Eram comercializados na cidade invicta do Porto, na Rua Mouzinho da Silveira e em Coimbra pela firma Elco. Estes e outros boletins então à disposição a quem se queira debruçar sobre o historial da rede dos emissores portugueses, uma das mais antigas associações do mundo. Ora, estão a ver, esta é uma das mais antigas associações do mundo, a REP. Ora, nós vamos com 22 minutos e vamos continuar. Existe aqui uma lista das IOTA News. IOTA, Islands on the Air, é das ilhas. É os concursos das ilhas, o pessoal vai para ilhas e pede às respectivas autoridades que comandam essas ilhas indicativos para ir para lá transmitir e receber contactos. Nessas ilhas eles tornam-se figurinhas com indicativos raros em que toda a gente quer contactar com eles. Em Portugal existe o grupo DX, GPDX, Golf Papá Delta X-Ray. Foi um grupo fundado em 1994. E então, esta foi a página 24. Na página 25 temos notícias da ANACOM, da Autoridade Nacional das Comunicações. Eu, na brincadeira, chamo de a minha querida Ninhas. Ora bem, que é assim, eu uso-a, mas ela manda em mim. Maneira de falar. É uma maneira carinhosa de mencionar uma autoridade. Ela tem sempre razão. Ora, nós não temos nada a nos queixarmos. Eu costumo dizer que é por um espectro limpo e sustentável. Aqui as notícias da ANACOM falam da IA mais transparente e responsável na União Europeia. A partir de 2 de agosto deste ano entraram em vigor as primeiras regras do Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, aplicáveis a modelos de IA de finalidade geral. Tem a sigla GPAI. General Principles, aí uma coisa qualquer assim. Estas regras marcam um passo decisivo para reforçar a transparência
a segurança e o respeito pelos direitos fundamentais no desenvolvimento da inteligência artificial. Isto é engraçado chamar isto de inteligência. Porque eu pessoalmente acho que não corresponde. É mais uma macacada de imitação ultra rápida. Os fornecedores da IA passam a estar então obrigados a divulgar informações sobre dados de treino utilizados e a respeitar os direitos de autor, promovendo uma utilização mais ética e responsável destas tecnologias na União Europeia. Sou a favor que a IA, quando menciona, tem que dizer, olha, tirei isto deste local assim. Porque imaginem, a IA vai buscar tudo o que se escreve. E uma pessoa pensa assim, então eu vou escrever à minha maneira, tendo em conta o seguinte objetivo. Uma ideologia, uma tendência, uma empresa, um lucro, um invento, uma coisa qualquer. Então eu vou passar aí uns dias a escrever. Olha, toma lá, bumba! Aí a IA, é o perigo da IA, é isto. O que é que acontece? É o seguinte, eu vou-vos dar o exemplo, eu dei o que algumas pessoas fazem e que não deve ser assim. Agora vou-vos dizer porquê. Porque imaginem que eu tenho um filho. Eu digo ao meu filho, olha que aquelas coisas lá do Karl Marx, aquilo, pronto, é mais uma filosofia do que uma política. E em termos de praticabilidade está no ramo da utopia. E depois aquilo, à volta e meia, há, por exemplo, magnatas que usam disso para concentrar o poder nos Estados que dominam e para eliminar a pequena e média concorrência ficam eles com o Estado, em que eles têm o Estado na mão. E depois vêm multimilionários e dizem assim, Bush, filho, um exemplo, olha, vais ganhar as eleições que nós te apoiamos. E os mais ricos do mundo, lá da América, uma coisa assim. Ou pelo menos da América. Aí depois os mais ricos da América dizem, Bush, olha, a gente te apoiou, agora tens que... a gente precisa de ter o retornozinho do dinheirinho, não é verdade? Com um lucro. Então vamos fazer uma guerra no Iraque e vamos tirar o petróleo da Europa e assim, já que estamos na crise de arrebentar da bolha, puxamos eles para baixo também. Aí depois acabam com o Iraque, aí depois o Irão, sem aquela chatice Irão-Iraque, fica livre, cresce e depois cria focos de terrorismo, que é os Houthis e o Hamas e os sei lá de onde, e os não sei das quantas, e criam clusters de terrorismo, que é para depois colocar lá o Sharia deles e depois vencer, por exemplo, os xiitas contra os sunitas, ou os sunitas vencerem os xiitas ali naquela zona e tal. E então isto pode ser tudo manipulado ao mais alto nível. E a gente diz ao filho, olha, pronto, olha, o capitalismo selvagem também não presta, mas o comunismo é uma utopia que ainda não deu certo. Não, mas nós na universidade agora estamos lá com um movimento e que vai dar certo. Filho, eu já passei por isso e já bati com a cabeça. Quando bates com a cabeça, vem cá ter comigo, está bem? Aí passado 6 meses, o rapaz vem e diz, foi enganado. Abriram-se-te os olhos. Ora bem, estás a ver? Assim como aconteceu comigo, também acontece contigo. Isto pode ser usado, mas é que o meu filho, por exemplo, isto é tudo exemplos, não é nada que acontecesse ou talvez tenha acontecido. Então, o meu filho vai à internet, à procura daquilo que justifica o seu ponto de vista, o YouTube faz muito isso, outros fazem isso. Os motores de procura vão-nos dar o que a gente quer comer. É assim. Preferes peixe, eu dou-te peixe. Preferes carne, eu dou-te carne. Aí depois eles vão à procura de uma coisa que diga não, porque agora há um novo modelo da teoria que é baseada no capital eletrónico do Bitcoin, que o Estado vai criar e que vai ser o 1982 diferente e que finalmente vai dar certo e todos seremos felizes para sempre e todos vamos comer sem precisar de trabalhar. Aquelas falácias. Porque dizem assim, isto agora com as máquinas e com os robôs chega para todos. Agora já não é preciso trabalhar, não é preciso fazer nada. Então, quer dizer, os Estados acham que os Estados vão sustentar milhões sem fazer nada? Quando os Estados já estão empenhadíssimos para conseguir que os seus povos votem nas pessoas A e B,
com dívidas enormes e que depois acham que os que emprestaram, as troicas que emprestaram, não vão exigir o retorno dos capitais dizendo, meus amigos, olha, vocês têm que vender a EDP, têm que vender a TAP, têm que vender as companhias das águas, têm que vender a saúde, têm que vender a segurança social, têm que vender as escutes, porque nós emprestamos-vos dinheiro, a gente quer, queremos pelo menos rever o nosso dinheiro de volta, não é verdade? Pronto, e no final andamos todos sempre com a mesma história desta maneira. Pronto, estas coisas se repetem. Então, quanto à IA, que é o que nós estávamos a falar, neste vídeo que já vai com, afinal, os 30 minutos, e vamos então acabar aqui nesta página 25, aplica-se a regra Room Like Home. Quer dizer, utilize o seu tarifário nacional como se estivesse em Portugal. Não. Agora já é as regras de roaming, já estamos noutra onda, meus amigos. Eu estava a ler aqui que as regras da IA marcam um passo decisivo para reforçar a transparência e a segurança no respeito pelos direitos fundamentais do desenvolvimento da própria IA. Os fornecedores então estão obrigados a divulgar informações sobre os dados de treino utilizados. Eu acho bem. E respeitar os direitos de autor. Aí é que está. Ou seja, eles quando dão ao meu filho, na sua procura, dados, têm que dizer este parágrafo foi retirado do autor tal, da universidade de tal, e que trabalha no partido de tal, e que tem funções no órgão de tal, essas coisas, sei lá, não percebo nada disso. Okay? Isto é para que seja algo mais ético e responsável nestas tecnologias da União Europeia e nestas coisas novas, não é verdade? Agora é que nós vamos fazer uma separação para o último artigo deste blá 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 aqui acerca da revista QSP. A revista QSP de agosto e setembro de 2025 deste ano. É do mês passado, já estamos agora em outubro. Estamos no dia 3 de outubro. Ora, conheça as regras do roaming para o estrangeiro, que é quando eu vou com o meu telemóvel para o estrangeiro, como é que é tarifados os dados ou não. Porque o roaming significa que eu posso usar a rede dos outros e os outros podem usar a minha. Ou então, similarmente, isso é no território nacional, mas se for no estrangeiro, eu posso usar as redes dos estrangeiros e os estrangeiros podem usar as nossas. Agora é que é o texto que eu embrulhei e estava a ler aqui a bocado, que é dentro da União Europeia, do Espaço Económico Europeu. Qual é o Espaço Económico Europeu? É a União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Nesta zona aplica-se a regra Roam like a home. Portanto, ou seja, fazer o roaming como em casa, como se fôssemos em casa, utilizar o roaming como em casa. Nós utilizamos o nosso tarifário nacional como se estivéssemos em Portugal estando nesses países. Mas é preciso atenção à política de utilização responsável. E serviços especiais podem não estar incluídos. Fora do espaço económico europeu, os custos podem ser elevados. Eu tive essa experiência indo para a Suíça. Qualquer coisinha é um balúrdio. Faz lembrar o início do telemóvel. E aqui é apelado que nos informemos junto dos operadores. Mas uma parte, quando a gente sai de Portugal para a Espanha, por exemplo, somos logo informados pela operadora contactada para o roaming. Por exemplo, o roaming de nós é a Orange, uma hipótese. E a Orange e depois lá avisa, estimado cliente nós, em Espanha, o roaming da Orange custa X, X e X. Pronto. Ou então é grátis, ou já está incluído, num limite de dados de 2 GB ou 5, uma coisa assim. Portanto, mas convém nos informarmos junto ao operador sobre os pacotes específicos. Ou também se pode ativar planos de roaming no próprio país antes de sair para controlar os gastos. Há países que até convém fazer assim. Quando se chega neste país, compra-se lá o cartão. Assim é mais barato. Que é o mesmo cartão que compram os de lá. Ou então cartões destinados mesmo a pessoas que entram no país e usam esporadicamente ou durante um mês. Portanto, antes de viajar,
convém confirmar com o operador se está incluído o roaming no tarifário. É preciso ativar limites, senão corre-se o risco de, quando atingir o limite, de espoletar uma recarga automática que custa X, por exemplo, 200 megas por 5 euros. E avaliar se vale a pena desligar os dados móveis nesses países e utilizar então o Wi-Fi nos cafés, restaurantes e hotéis, ou nos espaços públicos, ou como aqui diz, como eu dizia, adquirir o cartão local. Portanto, quem quiser pode consultar estes conteúdos úteis que são disponibilizados, que foram preparados pela própria ANACOM de Portugal, Autoridade Nacional de Comunicações, e que estão prontos a vos ajudar. Na página da ANACOM existem podcasts, vídeos e infografias com as principais regras do roaming. Ora, meus amigos, então aqui acabamos na página 25. A leitura de hoje da revista QSP, número 483, na sua parte 3. E iremos continuar. Foi a revista de agosto e setembro de 2025. Muito obrigado. Até a próxima leitura. Isto, eu sou sincero, isto é um bom conteúdo para eu fazer play, para ouvir como é que eu saí. E eu tenho que vos pedir as minhas desculpas, porque quando eu me escuto, mas eu sou sincero. Quando eu ponho isto em play, eu durmo melhor. Muito obrigado. Até a próxima. Que Deus nos ajude com as suas graças, bênçãos e dons, e com a intercessão da Nossa Senhora da Propagação, rogai por nós.